Olá, meu querido e minha querida, meu amigo e minha amiga, que está conosco mais uma vez na nossa prosa educativa, aqui na TV Evangelizar e também na TV Casagrande Educação, o canal do YouTube do Instituto Casagrande. Eu sou o professor Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, e como vocês já me conhecem, todas as semanas, ou eu ou o Ronaldo Casagrande, estamos aqui batendo um papo muito especial com um convidado especial sobre um tema especial. Quanta coisa especial no mesmo dia. E a gente escolhe temas pertinentes que você tem interesse de acompanhar e que são interessantes para a gente debater neste mundo tão conturbado. E o tema de hoje é sobre o desenvolvimento infantil, sobre a leitura, sobre o início da criança na escola, sobre a alfabetização, sobre letramento, todas essas questões que os pais, mães, professores têm aí uma série de dúvidas. Então, nós trouxemos aqui uma grande especialista em letramento, em alfabetização, uma professora raiz, mas acima de tudo uma amiga de coração, minha querida professora Sandra Bosa. Bem-vinda, Sandra! Meu querido, prazer imenso estar aqui. Falar de educação para mim é sempre uma apoteose, né? Eu realmente me compreendo como uma professora, Renato, de sala de aula, né? Eu nunca fui em nenhuma outra hora, tá? Eu nunca fui supervisora, orientadora, diretora, não. Eu sempre fui professora, né? Eu poderia dizer, não sei se é certo, professora raiz, né? Mas aquela professora que passou, gente, 33 anos dentro de sala de aula, em todos os níveis, Renato, todos os níveis de educação. Ah, eu achei que você trabalhou só com a alfabetização. Você trabalhou, foi para o terceiro ano, para o quarto ano? Não, fui para todos os níveis de ensino, né? E até para magistério ou pedagogia? Isso, eu trabalhei muito com o curso de letras, que eu acho que, né, lá eu semeei muito. Você é pedagogo ou é formada em letras? Não, eu sou formada em letras. Ah, em letras. Por isso que você sempre tem aquela questão da grande alfabetizadora, formada em letras. Sim, e vejo, gente, que quem vive em uma sociedade letrada tem que realmente puxar o microfone um pouquinho mais perto de você. Tem que realmente trabalhar, né, para criar seres cada vez mais humanos, portanto, cada vez mais leitores. O cachorro não lê, o gato não lê, né? Ninguém lê. Quem lê é o ser humano. Mais do que isso, a nossa sociedade é pautada na leitura. Mas aí que eu vou começar nosso bate-papo. Nosso embate. Não é embate, porque na verdade é esclarecimento. Porque muita gente, às vezes nos dias de hoje, se pergunta, mas leitura não está meio, parece que fora de moda? Porque com tantos recursos que nós temos, eu sou da época que a gente via televisão contadinho, cronometrado com o pai e com a mãe, com programas de família, mas que a leitura fazia parte como uma descoberta para o mundo. Parece que hoje fica tedioso ler, porque para que eu vou ler se eu tenho uma televisão, tenho internet, eu tenho aqui um vídeo, tenho jogos que parecem muito mais atrativos, mais coloridos e mais dinâmicos. A leitura não é uma coisa morta. Parece, né, e muita gente está achando assim, que leitura ficou fora de moda. E eu quero que você fale um pouquinho da importância da leitura para o desenvolvimento de uma criança. Então, meu querido, você me deu um doce, né, quando me abre para eu falar da leitura. Porque a nossa sociedade, minhas queridas e meus queridos, ela é regida pela leitura. Ela não é regida por ícones, por imagens. Nós, humanos, temos a escrita como registro. E para se entender um pouquinho mais, basta saber que as civilizações, como o Egito, por exemplo, né, tem a escrita muito, muito, muito mais antiga que nós temos e que é preservada. Então, o papel da escola é fazer com que essas crianças, esses adolescentes e esses bebês percebam o que é a leitura. E eu já vou dizer aqui para adiantar que assim, se alguém não gostar, já pode sair do vídeo. Explicar para o nosso bebê, para a nossa criança de 2 anos, de 6 e 8 daí para diante, o que é a leitura, fazer com que ela entenda como a sociedade se organiza. E aí nós temos o quê? Nós temos, de fato, que mostrar
para o nosso filho, para nossa filha, para os nossos alunos e alunas, que a escrita é a materialização da nossa fala. Este é o primeiro conteúdo de língua portuguesa, gente. Deixar claro na escola o que é a língua escrita. É a representação da nossa fala, é aquela que organiza a nossa sociedade, porque tem algumas sociedades ágrafas, quer dizer, não utilizam a escrita, né? Mas eles têm os outros meios de colocar os seus valores, as suas leis, os seus comandos. Mas nós, que vivemos aqui no Brasil e em outros países também, temos que dar, gente, essa arma que eu considero a maior. Ensinar a ler e a escrever. É possibilitar a inclusão em um mundo que, mesmo digital, está lá para que seja registrado e que fique para todo sempre. O que está escrito sempre estará registrado. E é por isso que nós podemos voltar na história e saber quem foram os egípcios, quem foram os árabes, quem foram os moros, né? Nós não vivemos essa época, mas tudo temos está os registros. registrado. Mas aí vem uma questão, Sandra, que os pais estão encontrando muita dificuldade, porque como incentivar a criança a ler e tirar dela o vídeo? Parece que o vídeo ele hipnotiza. Eu fico vendo as crianças, principalmente em restaurantes, né, que os pais levam as crianças para o almoço e em outros tempos as crianças ficavam ou conversando com os próprios pais, né, ou até sendo estimulada pelo movimento das pessoas, observando. Eu lembro quando, as poucas vezes que eu fui em restaurante quando era criança, que não era comum, a gente adorava ir para ver o movimento das pessoas, para poder conviver com sentar na mesa com os adultos, observar a conversa dos adultos. E hoje a gente vê que as crianças ficam todo o período que o pai às vezes está ali conversando com os amigos, jantando, almoçando, envolvido no celular, envolvido ali. Como que você vê que aquilo é uma coisa meio de hipnose mesmo? Como que o pai consegue tirar o celular da criança e dar um livro? E a criança interessar por aquele livro? Renatinho do meu coração. Só vai fazer isso um pai que é leitor. E nós precisamos formar pais leitores. Você chegou num problema sério que esses dias nós conversávamos. Se o pai não lê, se a mãe não lê, se não tem esse hábito de a criança ver o pai envolto aos livros, porque eu sou filho de uma professora que o livro fazia parte do cotidiano nosso, aquela estante de livros, a minha mãe comprando os livros, até a própria a educação sexual, até quando minha mãe foi embora deste mundo, a gente foi juntar os pedacinhos da nossa infância junto, e está comigo até a coleção de educação sexual que minha mãe comprou para nos ensinar. Né, uns livrinhos com histórias, tudo. E a minha mãe lia e explicando, e a gente, porque a criança, quando gosta do livro, fica lendo várias vezes o mesmo livro. Então aquilo foi, ele internalizou em função da própria história e da minha mãe incentivando, e assim foram os livros, foram a parte da minha vida. Mas a gente sabe que o Brasil, os nossos adultos, são poucos leitores, né? Tanto que tem muitas livrarias aí fechando, nunca houve. Como que um pai vai estimular, ou como que um adulto pode se estimular a ler depois, se ele não tem esse hábito desde a infância ou perdeu esse hábito? Então, isso é uma questão, é uma guerra, né? Uma luta muito grande, Renato. E a gente tem feito, que eu digo, eu quando estou nas escolas, eu quando estou falando para as prefeituras, que na verdade nós precisamos sensibilizar esse pai. Porque as nossas crianças, elas estão extremamente ligadas no que é colorido, no que é rápido, no que fala, no que grita, no que canta, né? E o livro não grita, o livro não canta. Não se movimenta. Não se movimenta. Mas a imaginação da criança se movimenta. Mas aí que está. Mas quem tem que acreditar nisso são os pais. Ah, Sandra, então você quer fazer a formação leitora das famílias, né, gente? Das famílias. Sim, eu quero. Eu quero porque é preciso, gente. Não é porque a Sandra Boss acha certo.
Eu quero porque é necessário. E não adianta dizer, mas tem tudo nas telas. Sim, tudo. Inclusive textos. E são esses textos, que podem ser virtuais, que estão regendo a cabeça de muita gente. Então, se as famílias não se conscientizarem, Renato, sobre isso, né? Porque, afinal de contas, eu tenho filhas que são mães, né? Uma delas é mãe, e não entra jornal na casa mais, porque está na tela do celular, desculpem, na tela do celular. No entanto, existe a rotina, é a hora de ser feliz. E aí a criança já pega o livro que quer, bota embaixo do braço e senta no chão com a mãe ou com o pai. Ah, Sandra, mas quem tem tempo para fazer isso? Não interessa quem tem tempo. Interessa quem cria momentos oportunos. 5 minutos. 5 minutos é o suficiente para você ler uma história para essa criança e fazer com que ela, sem até olhar o livro às vezes, imagine. Que ela fique na expectativa de como vai acabar. Gente, não há quem queira, quem deseje, de fato, aprender a ler para ter essa autonomia, se a família e a escola não pegarem muito fundo nessa questão. Vejam, gente, eu sou uma professora com quase 70 anos, né? Eu tenho 38 de magistério, 38, sempre em escola pública. Depois, no ensino superior, fui para algumas escolas particulares, mas tudo bem, instituições, né? Mas sempre trabalhando o quê? Ninguém dá o que não tem. Eu vou repetir, Renato. Repita, porque eu acho que é bom frisar muito isso. Ninguém dá o que não tem. Se você vê em casa seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, sua cuidadora, comendo todo o tempo, você vai crescer com 2 anos, 4 anos, 8 anos, comendo. Se o seu pai, a sua mãe, a sua cuidadora, realmente, a avó, né, no meu caso, a avó, deliciada em um livro, essa criança, gente, não importa se ela tem 3 anos ou 9, ela vai querer saber que magnetismo é aquele que a minha avó pega naquele troço e não larga mais. Não, falando assim até parece outra coisa. Vamos retomar. Mas, Sandra, a gente retoma daqui a pouquinho, porque a gente tem um intervalo, e aí eu quero puxar, já aproveitando, fazendo um gancho para você continuar com a gente, para você, a Sandra vai falar daqui a pouquinho, primeiro, como você que não tem o hábito pode desenvolver esse hábito. 5, 10 minutos, talvez queria. E segundo, como que a gente lida? Porque, afinal de contas, você não consegue tirar a tela da criança. Como que a gente consegue, qual é o tempo ideal? Como que a gente pode trabalhar com a tela, com o livro, com a relação da família, o papel da família e o papel da escola? Tudo isso daqui a pouquinho, depois desse pequeno break que nós vamos ter, e a gente volta aqui batendo esse papo super gostoso com a professora Sandra Bosa. Fique com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E nós estamos de volta, batendo esse papo super bacana sobre o desenvolvimento da especialmente a leitura. Vamos falar um pouco sobre a alfabetização, o letramento, essas questões todas, mas eu estava conversando com a professora Sandra Bosa antes do nosso break e ela estava falando sobre a criança, sobre o poder da influência do pai, da avó, do cuidador sobre a criança com relação à leitura. Então, Sandra, você falou que a avó tá lendo um livro e a criança vê aquilo e começa a interessar. É uma imitação? Isso, tudo no desenvolvimento. É uma imitação, não é? A criança quer imitar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estão comendo muito, como você falou, a criança tende a comer muito e pode se tornar obesa em função de um hábito
que ela adquiriu na infância. Isso. Como essa infância do 0 aos 7 anos é fundamental, porque acho que é interessante para os pais que estão nos acompanhando, pai e mãe, por que é tão importante esse período de 0 aos 7, do 0 aos 7 anos, porque eu acho que é um carimbo na vida da criança, né, Sandra? Olha, para o bem e para o mal. Né? Para o bem e para o mal. E para o mal. Vejam, gente, eu não estou aqui para ficar dando de dedo, né, na família, porque cada um tem as suas limitações, como a minha família tem ainda, né? Eu, como avó, ainda tenho limitações e tal. Mas o exemplo, Renato, o exemplo arrasta, né, como aquele velho ditado. É né? uma coisa que não tem. Não tem criança, minhas queridas e meus queridos, que me ouvem e me veem. Não há criança de 1 ano, 2 anos, 7 anos, 12 anos, que não perceba o que um livro pode fazer na vida do ser humano. E você não precisa dar lição de moral, Renato. Você não precisa falar, ler é importante, ler desenvolve vocabulário, ler amplia. E é verdade, ler amplia nossas faculdades mentais. Não adianta, gente. Discurso não adianta. O que tem que ser é exemplo. Vou repetir, agora com educação. O que tem que ter no lar é exemplo. Se toda criança está acostumada a ver o pai e a mãe na tela do celular, essa criança vai brincar até com um bloco de madeira fingindo que é celular. Ah, Sandra, mas o celular... Claro, gente. E no celular há leituras. Eu não estou dizendo para tirar e nem para voltar no tempo. Eu estou falando de criar um ambiente onde, 2 pontos, Renato, nossas crianças percebam que ler dá tesão, que ler maravilha, que o ato da leitura nos encanta. E isso só pode ser feito se a família... A escola nós já vamos chegar, tá? Isso só pode ser feito se a família se conscientiza, né? Chegamos à escola. Ler por prazer não é deixar o livro com a criança. Ler por prazer é fazer a criança experimentar esse prazer. Sabe, naqueles 15 últimos minutos das nossas aulas, 15 para as 5 aqui em Curitiba, você começar um livro sabendo que você não vai ler inteiro. E aí você fecha e diz, amanhã terminamos. Gente, eu nunca tive uma turma que levantou quando deu o sinal da saída às 5 horas ou ao meio-dia. Porque elas queriam que terminasse o livro, só que eu sabia que aquele livro não era para ser terminado. E aí eu dizia, vocês gostaram? Então amanhã eu prometo, a gente vai começar um pouquinho mais cedo. E começava, porque lia um pouquinho mais. Vejam, gente, nós estamos falando da força de concentração de cada criança. Não adianta você pegar uma criança nua e crua, sem ter essa lida com o texto escrito pelo adulto, e dizer, eu vou ler agora esse livro inteiro. Não! Não, nós vamos lendo uma parte que deixe para ele um pedacinho para ele querer o amanhã, na sala de aula. Sandra, olha que interessante, você me fez lembrar uma história. Quando eu era criança, eu fui coroinha na igreja e participava das missas das crianças, e tinha um padre, chamado Padre René, que sempre depois da missa, ou antes da missa, eu não vou lembrar bem, depois da missa, ele reuniu o grupo das crianças que eram os coroinhas e tinha um preparatório. E ele fazia a nossa reunião e ele sempre contava uma história. Essa história nunca terminou. Nunca terminou. Ela sempre terminaria na próxima semana. E na próxima semana nós esperávamos ansiosamente pela missa das crianças. Porque depois da missa tinha encontro com o padre e tinha a continuação da história. Aquela história até hoje está incompleta, mas é uma história sem fim. Porque o padre tinha essa capacidade de atrair e entendeu que nós talvez não voltaríamos pela missa, nem pela atividade coroinha,
nós voltaríamos pelo gancho da história que ele lia. Ele abria um livro, que eu não sei que livro que era, já não lembro bem que história, porque a história tinha muitos personagens, até acho que ele inventava, sabe? Tinha muitos personagens, quando a gente cansava de um, ele introduzia um novo personagem, e aquilo era enigmático, até o dia que o padre foi embora. Até hoje eu lembro do desespero, porque não terminou a história, e o padre foi embora sem acabar a história. E o novo padre que chegou nunca mais contou a história. E eu deixei de ser coroinha. Então você vê o poder que tem a história associada à leitura. Exatamente. E incentivar a criança, como você estava falando. Veja, desculpa, eu vou me repetir. Eu estive em escola pública, trabalhando desde o res, né, como diz o português, o res do chão, né, portanto, desde a educação infantil até o 8º ano, que aquela época, quando me aposentei, era a 8ª série, né? E você vê o quê? Que no início, esses adolescentes, vejam, eu estou colocando adolescente primeiro que a criança, tá? Esses adolescentes te olham com cara de espanto, porque o hábito às telas, ou então da outra população que não tem tanto acesso às telas assim, para eles é muito enfadonho no início. Só que nós, né, com a nossa sabedoria de mestres, nós levamos algo para eles, nós escolhemos algo que encante de imediato, ou que desafie, ou que prospecte. E aí nós lemos com ritmo, fluência, entonação, tiramos aquelas crianças ou adolescentes, eu estou pondo adolescente de propósito, tá? Que eles precisam também. Tiramos da carteira enfileirada, a gente vai sentar no chão, a gente vai sentar na grama, aonde for possível, cada escola é uma escola. Mas vai ser um momento de prazer, que a gente chama de fruição, para deixar o nosso cérebro inventar, para imaginar. Vejam, gente, isso é difícil pedir para as famílias, né? Eu tenho 2 filhas trabalhando sempre o dia inteiro, às vezes até 3 períodos eu cheguei a trabalhar, e é difícil, mas nós não podemos, como responsáveis, seja a escola ou seja a família, nós não podemos abrir mão desse legado às futuras gerações, Renato, porque não tem nada virtual que possa mexer no nosso cérebro como a leitura. Sandra, mas já deixo. Sandra, mas a escrita não é muito mais problemática, ela não é muito mais complexa? Claro, ainda mais a escrita portuguesa, né, da língua portuguesa. Mas quem é um bom leitor compreende muito rapidamente os trâmites da língua escrita. E isso é responsabilidade da família e da escola. Nenhum pode se eximir. Olha que interessante, Sandra. Hoje a gente vive a era da inteligência artificial, estamos engatinhando na inteligência artificial, mas os especialistas que estudam colocam que para uma criança, para um adolescente, para nós adultos mesmo, nos darmos bem com essa inteligência artificial, que com certeza vai mudar talvez a nossa era, a forma como nós lidamos com nosso o mundo, cérebro, inclusive. cérebro. Ele coloca uma das características que tem que ser desenvolvida, uma competência, podemos chamar assim, que é a imaginação. Ou seja, eles dizem que uma pessoa que imagina mais se dá melhor com a inteligência artificial. Porque se todo mundo pedir para a inteligência artificial, para o ChatGPT, criar uma história sobre uma menina que brinca com a galinha, ele vai criar clichê, sempre histórias. Agora, se a criança tem uma imaginação do tipo da galinha, do tipo do ovo, do tipo se ele descreve para o ChatGPT aonde a menina está e como que ela faz, a história é única. Não é uma história clichê. E para ela fazer isso, ela tem que ter um repertório dentro da cabeça dela. E eu quero lembrar uma questão. Quando eu era criança, uma professora contava uma história com slides. Ela ficava 1 hora contando histórias com 10 slides. Entre um slide e outro, o que acontecia? Eu imaginava. Quando eu vou ler um livro, que às vezes eu fico 4 páginas de um autor descrevendo, às vezes, a cabeceira de uma cama, eu fico imaginando a cabeceira da cama mais linda do mundo. Ou a mais... Quando vem pronto um filme, e aí todos vocês que acham que leram um livro e viram um filme, se decepcionaram com o filme.
porque o livro é muito mais interessante, porque é o poder da imaginação. Isso é leitura, Sandra? Pronto, você pode encerrar o nosso bloco com isso, porque é brincadeira, viu, gente? É só para dizer que Nós estamos quase encerrando mesmo, mas você vai fechar ali, então. porque não existe, gente. Desculpem, eu estou emocionada, assim. Não existe no mundo, ainda com o poder da tecnologia, algo que desenvolva mais o nosso cérebro do que a leitura. E eu não falo da leitura obrigatória, eu não falo só da leitura a prazer, eu falo da leitura como registro da humanidade. Eu acho que esse é um aspecto que a escola ainda pega pouco. Entender que a humanidade viveu muitos anos sem nada registrado e que a partir do momento que se tem acesso ao que se registrou através da escrita, não importa que escrita, né? Porque nós temos lá os egípcios com uma escrita muito, 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 muito desenvolvida. Não importa. Importa que o nosso filho, a nossa filha, o nosso aluno, a nossa aluna saiba. A escrita organiza a sociedade. E eu preciso saber ler e escrever para entender o quê? O meu papel nesse mundo. Os meus direitos, os meus deveres, mas principalmente ler para ser feliz, ler para se realizar e, por último, ler para se informar. Ninguém, gente, ninguém começa a gostar de ler por obrigação. Todos nós, seres humanos, gostamos de sentir prazer. E se a escola ou a família, essas duas instituições que nos modelam, a escola e a família, conseguem plantar a sementinha do prazer, nós poderíamos ter uma sociedade mais letrada, e quando eu falo mais letrada, eu não estou falando só do analfabeto passando para o alfabetizado, eu estou falando passando para o leitor, mas principalmente, gente, nós conversaríamos com tantas outras culturas que dá pena daquele que não lê. Ah, Sandra, mas tem a TV, tem o podcast, tem o celular. Tem. Só que eles te entregam tudo pronto. Você não precisa decodificar, imaginar, estabelecer relações. É um mundo passivo, né? Você veja. É um sujeito passivo. Sujeito passivo, você falou tudo. E a gente precisa de sujeitos ativos na sociedade e, infelizmente, e não que a gente não valorize a pessoa, a criança poder assistir alguma coisa, mas essa combinação, né? Tem momentos que a criança pode ser um sujeito passivo em que a tela imagine por você, que alguém já imaginou. Sim. Pense que um desenho que a criança assiste, alguém imaginou tudo. Mas uma leitura, quem vai imaginar é a criança. O autor propõe a imaginação. Sandra, a gente está encerrando, a conversa está maravilhosa. A gente está encerrando aqui na TV Evangelizar, mas a gente continua no canal do YouTube do Instituto Casagrande. A gente continua essa conversa. Acesse agora o canal do YouTube do Instituto Casagrande, a TV Casagrande Educação, e a gente vai continuar esse papo, falando inclusive agora sobre a aprendizagem. As indo para a escola e o pai, como que lida com isso? Então, a gente quer te agradecer muito por você participar com a gente aqui na TV Evangelizar, Sandra. Eu fico feliz. A gente continua convidando você para ir no nosso canal de YouTube e a gente se encontra na próxima semana aqui na TV Evangelizar no nossa prosa educativa. Até a próxima. Muito obrigado.